Ah, Gal. Ah, Gal Costa. Você tá fazendo tanta falta pra gente. Seus fãs te amavam tanto. Pra mim, pra um bocado de gente, você foi uma das grandes ícones da música popular brasileira. Mas, infelizmente, os nossos ídolos não são eternos. E nós somos obrigados a conviver com essa maldita dor. Esse está sendo o quadro mais difícil para mim. Sabe quando você é criança e você fica imaginando assim um mundo? E você fica imaginando o mundo e quem você não consegue viver sem? Pois é, era o que ela significava para mim. Mas vamos lá. Mesmo não podendo mais apreciar o seu talento ao vivo, nós ainda podemos escutar as suas músicas e, claro, fazer uma merecidíssima homenagem em agradecimento à grande artista que você foi, é e sempre será. Vem comigo, vai ser difícil, mas eu vou te contar um pouco da história e do último dia de Gal Costa. Gal, na verdade, era um apelido, já que ela se chamava Maria da Graça Pena Burgos Costa. Baiana, Gal nasceu no dia 26 de setembro de 1945 em Salvador, filha de Maria Costa Pena, sua mãe, e do Arnaldo Burgos, seu pai, assim como outros milhões de casos no Brasil, teve o pai ausente em sua vida. Como consequência, Gal Costa foi criada pela mãe, principalmente pelo fato de que seu pai morreu quando ela tinha apenas 14 anos de idade. Assim como qualquer outro ídolo da música brasileira, também existem lendas em relação ao talento de Gal Costa. Dizem por aí que quando sua mãe estava grávida, ela passou a maior parte do tempo escutando canções clássicas e por isso nasceu com tanta habilidade musical. É claro que essa história é apenas uma lenda, pode ser verdade, pois Gal Costa já estava predestinada a ser uma cantora de sucesso. Durante a adolescência, ela cantava e tocava violão em festas escolares. Era o começo da carreira de uma cantora de sucesso. Seu apreço pela música era tanto, mas tanto, que seu primeiro emprego foi como balconista em uma loja de discos em Salvador. Foi nessa loja que ela conheceu as canções de João Gilberto, quando se apaixonou perdidamente pela bossa nova. Foi nessa época que ela conheceu duas grandes amigas, Sandra e Dedé Gadelha, que moravam na rua Rio de São Pedro, onde minha família morava também. Minhas tias foram criadas com Gal, e sabe o teco-teco na bola de gude? É isso mesmo, gente. Através delas, Sandra e Dedé, Gal conheceu Caetano Veloso, com quem começou uma grande amizade e uma profunda admiração mútua. Curiosamente, Dedé Gadelha, tempos depois, se tornou a esposa de Caetano. Em 1964, Maria da Graça, Gracinha, ou apenas Gal, como era conhecida, começou sua carreira ao lado de Caetano Veloso em um espetáculo para músicos amadores. Um ano depois, ela fez sua primeira gravação ao participar de canções em um álbum de Maria Bethânia, que, para quem não sabe, era amiga de Gal Costa e irmã de Caetano Veloso. Já indicando que seria uma cantora de sucesso, Gal se mudou para o Rio de Janeiro para tentar dar mais visibilidade à sua carreira. Em 1967, ela deu então o primeiro passo para se tornar uma cantora de sucesso. Ela lançou um disco chamado Domingo, um LP em que sua canção mais famosa se chamava Coração Vagabundo. Foi com esse lançamento que ela finalmente foi chamada de Gal Costa. O produtor Guilherme Araújo achou que o nome Maria da Graça não era tão atrativo assim e decidiu chamá-la de Gal Costa. O nome pegou, deu certo. E desde então, ela passou a ser chamada assim, Gal Costa. Um ano depois, ela lançou o seu segundo disco, inaugurando o movimento tropicalista no Brasil. Para quem nunca ouviu falar ou não faz ideia do que seja, o tropicalismo no Brasil foi um reflexo de outros movimentos do mesmo tipo que surgiram ao redor do mundo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o auge da Guerra Fria, artistas, cantores, poetas e compositores se reuniram para trazer algo novo para o cenário artístico brasileiro. De forma bem resumida, esse movimento, apesar de ter sido perseguido pela ditadura, não deixou de lado os debates políticos importantes e de produzir leituras críticas sobre as realidades brasileiras, por meio de suas múltiplas formas de expressão.
Vocês conseguem perceber agora a importância de Gal para a cultura brasileira? Na verdade, esse lançamento não era um disco exclusivo dela, não. Chamado Tropicalia ou Panis et Circenses, o disco é considerado o manifesto musical desse movimento e contou com a participação de grandes artistas brasileiros como Tom Zé, Gilberto Gil, Caetano Veloso e, claro, ela, Gal. Na década de 70, como Gilberto Gil e Caetano tiveram que se exilar por causa da ditadura militar, Gal Costa se tornou a artista de maior relevância do tropicalismo. Na década de 80, Gal Costa já era um verdadeiro sucesso no Brasil. Foi nessa época que ela lançou discos como Aquarela do Brasil, Fantasia, Minha Voz, Profana e Bem Bom. Discos que receberam boas críticas de especialistas. Este último, lançado em 1985, foi um dos maiores sucessos da carreira de Gal, contabilizando cerca de 600 mil cópias vendidas no Brasil. No disco havia músicas como Sorte, cantada por Caetano Veloso, e Um Dia de Domingo, em parceria com o lendário Tim Maia. Ao longo dos anos, Gal Costa lançou mais vários discos. Para ser mais específico, em vida, ela lançou 44 álbuns entre 1967 e 2021. É provável que, em 2023, essa discografia ganhe pelo menos um álbum póstumo, já que há várias gravações com áudios de várias apresentações do show da turnê As Várias Pontas de uma Estrela. Outra grande façanha da artista foi ter sido incluída no Hall of Fame do Carnegie Hall, uma casa de concertos musicais em Nova York, nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, até hoje, ela foi a única brasileira a ter recebido essa homenagem. Quanto à vida pessoal, Gal Costa costumava ser extremamente discreta. Ao longo de sua vida, ela manteve relacionamentos estáveis, mas nunca foi oficialmente casada. Assumidamente bissexual, Gal teve relacionamentos com artistas como Tom Zé, Jorge Benjor, Marina Lima e a atriz Lúcia Veríssimo. Entre 1991 e 92, ela viveu junto com o empresário e violinista Marco Pereira e desde 98 vivia com a empresária Vilma Petrillo. Como a própria Gal já revelou, ela nunca conseguiu ter filhos por causa de uma obstrução nas trompas, doença que surgiu ainda na adolescência. Ela até tentou fazer o processo de fertilização sem sucesso. Em 2007, ela adotou um garotinho de 2 anos de idade que sofria de raquitismo. O filho de Gal Costa foi batizado como Gabriel. Depois de muito tempo vivendo no Rio de Janeiro, Gal Costa voltou a viver em Salvador na década de 1990, mas em 2012 foi morar ao lado do filho na cidade de São Paulo. Quanto à religião da cantora, ela era adepta ao candomblé, filha de mãe menininha do Gantuá. Agora que eu contei um pouco da história da vida de Gal Costa, vamos aos fatos sórdidos sobre sua morte. No dia 9 de novembro de 2022, aos 77 anos de idade, Gal Costa veio a óbito. Na época, ela estava apresentando a turnê As Várias Pontas de uma Estrela, em que interpretava sucessos da MPB dos anos 1980. Porém, suas apresentações foram canceladas devido a uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita. Gal foi velada no dia 11 de novembro em São Paulo, só que, infelizmente, a morte do ícone da música brasileira foi repleta de polêmicas. Polêmicas essas que já foram até esclarecidas recentemente. Uma reportagem da revista Piauí revelou que Vilma Petrillo, empresária e companheira de Gal Costa, foi acusada de assédio moral, ameaças e golpes financeiros, resultando numa falência da renomada artista. Além disso, a matéria afirma que a empresária é acusada de ignorar os desejos de Gal Costa quanto ao local de seu enterro, já que o seu desejo era ser enterrada no Rio de Janeiro e não em São Paulo. E para complicar ainda mais a situação, a certidão de óbito ficou sob sigilo da família da cantora porque Vilma se recusou a revelar o que realmente teria acontecido. Isso fez surgir, claro, várias teorias entre os fãs. Uns pensavam o pior, falavam em armação e que a morte de Gal tinha sido arquitetada, afirmando até que era um tipo de golpe. Fãs chegaram a pedir ao Ministério Público que o corpo da cantora fosse exumado para que fosse feita a autópsia para descobrir o que realmente tinha acontecido. Desde que Gal Costa morreu, o motivo da sua morte deu o que falar.
Só que no último domingo, dia 23 de julho de 2023, a verdade finalmente foi revelada. 8 meses depois da partida da cantora, uma reportagem da Record no programa Domingo Espetacular acabou com todas as teorias, inclusive a de que Gal tinha sofrido sequelas da cirurgia que fez dias antes de morrer. Segundo os boletins dos médicos, a cantora morreu devido a um infarto agudo do miocárdio, ou seja, ela morreu por causa de um ataque cardíaco e de neoplasia maligna de cabeça e pescoço. Especialistas explicaram que a neoplasia é um tumor que ocorre devido ao crescimento anormal do número de células, podendo ser benigno ou maligno. Infelizmente, a morte da tão amada Gal Costa realmente foi cercada de polêmicas, mas eu acho que agora finalmente podemos colocar fim nessa história e deixá-la caminhar tranquilamente no seu caminho, ao lado de Deus. Eu fico por aqui. Até a próxima.